bom dia a todos. Estamos gravando. Estou no aguardo aqui do pessoal da gestão e dos alunos para que possam entrar e conseguir dar aula. Por enquanto, eu vou manter a câmera desligada e o microfone desligado para não atrapalhar a gravação, certo? Então, até logo.
Ô, Stephanie, pelo menos chegou você para pelo menos conversar com alguém. Eu estava conversando aqui sozinho, eu e meus pensamentos num dia. Tá com vergonha de falar, menina? Não com vergonha, não. Hum. Wanderson, tu é primeiro C, homem? Ou primeiro B? Eu nunca sei. Porque eu ensinava todo mundo junto, né? Tu é primeiro C, é? Coloca seu nome aí, sua turma. Ah, tá. Eu pensei que tu era primeiro B, homem. Foi mal. Escuta aí o que a minha tá falando para tua, Stephanie tá falando para que tu entre direto, sem precisar de autorização, certo? E aí, gente, infelizmente a gente só tem 10 minutos de aula, né? A primeira aula já foi. 9h30 eu vou precisar encerrar para ir para outra sala. Bem-vindo aí, Wanderson. Bem-vindo aí, Gamer. Gamer é quem? É Pedro? É Pedro. Gamer é Pedro. Correu, Pedro. Correu do CS. Faro danado. Quando chegou o dia, manga. Tanto Pedro como Jean. Vou pegar o fone de ouvido aqui rapidinho para melhorar o processo. Rapidão, tá? Beleza, avança, eu sei que está presente porque falou. Pedro está presente ou só entrou? Tá assim. Correu não, foi Pedro? Foi nada. Eu, velho, de ser tio de vocês, ia levar uma surra, como eu levei no. Como eu entrei para jogar online. Faz tempo, cara, que eu não joguei. Quando eu joguei, que levei cada headshot. Mas eu tô treinando, todo dia eu tô dando uma securada, viu? Vou voltar ativa, dar headshot em vocês. Mostrar que o tiozinho aqui serve da headshot. Mas Pedro correu. Rapaz, eu tenho 2,9, eu tenho 29 anos, rapaz. Eu tenho quase que o dobro da idade de vocês. Não sou tão velho assim, não exagera. Olha que eu vou tirar a ponta, hein? Tirar a ponta, hein? Isso aí é fuleiragem. Então, ó, a gente só tem 8 minutos para aula. Então, eu queria só comentar aqui, compartilhar a tela com vocês, com o Wanderson e com o Pedro, certo? É, sobre uma revisão, na verdade, de MRU, e uma questão que eu resolvi, vou deixar ela já resolvida para gente. Ó, Jean, outro cagão lá. E Correu. aí, bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, bom dia. Outro que deu ninja. Não, porque eu fiquei na fila do não sei o que lá, 5 horas, 3 horas, com 10 horas. Eita, mentiroso, bicho. Ixi, Correu. nem tá cacimbando, nem foi Outro, pedir essa desculpa. ah, foi nada, foi. Tu não falasse para 5 horas, 3 horas, 4 horas na fila do açaí. Que açaí é esse, meu Deus? É Foi açaí não, do. tá, cara. Mas, rapaz, tu correste também, gente. Tu correste também. Tu marcaste de correr, eu marquei esse negócio aí com vocês de correr. Vocês iam dar pau em mim e coisas de corrida, meu irmão. Hoje tem duas aulas. Tem a primeira, que está terminando, que só vai dar tempo de eu mostrar a questão para vocês a gente ler. E vai conseguir terminar na próxima aula. Vou ver se explico ela e faço pelo menos mais outra, já que a gente só tem duas aulas na semana. Né? Então, Jean, Jean e Pedro, depois a gente conversa. Na última aula a gente conversa, 11h30, certo? A gente conversa aí, remarca esse CS aí, vê se vai rolar ou não, se vocês vão correr de novo, tá?
É porque eu fui treinar em off, professor, pra não ter ele. Sei. Uhum. Pronto, deixa eu adiantar aqui o processo para colocar o PowerPoint para vocês aqui. PowerPoint não, o Paint para vocês aqui, para que vocês possam entender o processo, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Primeiro eu tenho que abrir, né? Peraí. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Pronto, agora sim, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Que a gente só tem 5 minutos de aula. Então, eu vou ver se pelo menos fico 10 minutos com vocês aqui para dar a ideia, uma revisão do que é MRU e MUV, movimento uniformemente variado, quais são as condições, né? Os dois movimentos são retilíneos, tá? E depois vem um movimento curvilíneo, que é um movimento circular. Então, deixa eu apresentar para vocês. Vocês não vão me ver mais, só vão me ouvir, tá? Clica 2 vezes aí na minha carinha feia, e aí vocês vão ver o que está reservado para vocês. Pronto, já compartilhei. E aí vocês, quando estiverem visualizando a minha tela, vocês me avisam, tá bom? A questão já está toda resolvida, até porque, como a gente só tem meia hora de aula, ou melhor, 4 minutos de aula, eu vou comer 5 minutos da aula da outra turma para conseguir terminar o raciocínio aqui, né? Isso é só revisar a parte do movimento retilíneo uniforme, falta a revisão na parte do moving. E essa questão envolve duas coisas, né? Por isso que eu acho importante frisar. Todo mundo está conseguindo ver, Wanderson e Pedro está conseguindo visualizar a questão 1 aqui. Sim ou não? Wanderson, sim. Pedro também disse que sim. Beleza. Eu quero que Pedro ou Jean, os dois, né? Os dois corredores, né? Os dois Usain Bolts, né? O Michael Schumacher, né? Os corredores do CS. Um dos dois leiam aí essa primeira questão, por favor, tá? Qualquer um dos dois. Afirma-se o seguinte: a noção de movimento de um ponto é independente do referencial. Falsa. Em movimentos retilíneos. Não, só lê o texto, esquece a parte resolvida. Finge que não, a questão não está resolvida, tá? Só lê o texto, finge que a questão não está resolvida. Em movimentos retilíneos sempre existe aceleração a qual o vetor é uma direção constante. E direção constante. Em movimentos retilíneos, o vetor velocidade tem direção constante. Quais estão corretas? Certo. Então, vamos primeiro, a primeira afirmação, a gente não depende muito de saber as definições, né, do MRU. Depende muito daquela noção que a gente trabalhou em sala de aula, nas aulas experienciais. A ideia de estar em movimento ou estar em repouso, dependendo do nosso referencial. Então, por exemplo, a primeira afirmação diz o seguinte: a noção de movimento de um ponto independe. Quem pode me dizer o que isso significa? O que quer dizer independe? Quer dizer que depende ou quer dizer que não depende? Não depende. Não depende, né? Então, o que a questão está querendo me dizer é que a noção de movimento de um ponto não depende de um referencial. Aí, como é que a gente pode matar se a questão é verdadeira ou falsa? Ela depende do referencial ou não depende? A gente vai, por exemplo, aquele exemplo básico que eu dei para vocês. Então, vamos dar um exemplo aqui, básico. Jean está na parada. Não. Jean está na fila do açaí. 3 horas na fila do açaí, né? Mentiroso. Mentiroso. Mas vamos lá. 3 horas na fila do açaí. E aí, observa Wanderson lá, que está passando dentro do ônibus. O ônibus está lá parado, mas o ônibus está passando com Wanderson dentro do ônibus. Se eu tomar como um referencial
Jean, que está parado na fila do açaí há 3 horas. Mentira isso. Tá, Jean? Por favor, pelo amor de Deus. Não acredito. Mas você disse, tá certo. 3 horas na fila do açaí. Aí eu pergunto, se o referencial, ou seja, se um ponto de referência é Jean, que está parado do lado de fora do ônibus, Wanderson, que está parado dentro do ônibus, Wanderson vai estar em movimento ou vai estar em repouso? Lembrando que a referência é Jean. É Jean parado fora do ônibus, tá? Parado lá na fila do açaí. E aí, o que é que vocês me dizem? Jean, tu que é bom de conversa. Wanderson vai estar em movimento. Wanderson vai estar em movimento. Embora Wanderson esteja parado, mas Wanderson está dentro de um móvel que está em movimento, né? Então, mais que esteja parado, comparando com a pessoa que está do lado de fora, ele está em movimento porque o ônibus está em movimento. Tranquilo? Beleza. Todo mundo concorda? Pedro e Wanderson? Pedro, Wanderson e Jean? Sim, sim. Beleza. Agora vamos mudar o referencial para ver se o Wanderson continua em movimento. Vamos mudar o referencial? Tá, vamos imaginar aqui que Pedro, metido a game aí, e na hora da parada correu para casa, Pedro. Mas vamos supor que Pedro está lá na secura no Free Fire, dentro do ônibus. No mesmo ônibus que Jean viu o Pedro. E Jean viu o Wanderson. E Pedro está lá também, só que Jean não viu o Pedro. Aí Pedro está lá sentado na cadeira, jogando Free Fire, parado. Agora, se o referencial for Pedro, que está circulando lá no Free Fire dentro do ônibus, se o ponto de referência agora é Pedro, Pedro está parado, está dentro do ônibus, com o Wanderson, que também está parado. Com relação a Pedro, que está dentro do ônibus, Wanderson vai estar em movimento ou vai estar em repouso? Lembrando que eu mudei o ponto de referência. O ponto de referência não é mais Jean, que está na fila lá de sair, parado lá de fora do ônibus. Agora, o ponto de referência é de uma pessoa que está dentro do ônibus. Aí eu pergunto para vocês, com relação a qualquer pessoa que estiver dentro do ônibus, a outra pessoa que estiver dentro do ônibus, que sempre fica, geralmente, a pessoa sempre fica parado, né? Parado, segurando o negócio lá, tá, beleza. E a outra pessoa também fica parada. Então, em relação a essa pessoa que está dentro do ônibus, Wanderson está em repouso ou Wanderson está em movimento? Em repouso. Está em repouso, né? Porque agora o referencial mudou. O referencial está dentro do ônibus com o Wanderson. O Wanderson não está em movimento, o Wanderson está parado dentro do ônibus. Mas para quem está do lado de fora, ou seja, se eu pegar uma pessoa, o ponto de referência de quem está do lado de fora, observando o Wanderson dentro do ônibus, como o Wanderson está dentro de um móvel que está em movimento, mesmo o Wanderson em repouso dentro do ônibus, com relação a qualquer outra pessoa que estiver dentro do ônibus, com relação à pessoa que está do lado de fora, ele vai estar em movimento porque o móvel que está em movimento. Então, eu mudei o ponto de referência e percebo que Wanderson, dependendo da referência que eu tomo, do referencial, o Wanderson pode estar em movimento, se for comparado a se o referencial for Jean ou qualquer outra pessoa que estiver fora do ônibus e observando o Wanderson passar dentro do ônibus. Mas se qualquer outra pessoa dentro do ônibus for o referencial, o Wanderson está parado, está em repouso. Aí eu pergunto a vocês, a ideia de movimento, ou a noção de movimento, depende do referencial ou não depende? Depende do referencial para saber, né? Se está em movimento ou se está em repouso. Depende do referencial. Então, ó, só esse in aí na frente do dependente, porque se ele tirasse esse in e ficasse assim,
a noção de movimento de um ponto é dependente de um referencial, essa afirmação estaria verdadeira ou falsa? Verdadeira. Seria verdadeira, né? Percebe que só o fato de eu colocar um in aqui, que já dá ideia contrária, não é dependente. Ele não é dependente. Dependente, aquele que depende. Independente, aquele que não depende. Ele mudou acrescentou duas letras aí, que mudou totalmente o contexto do processo. Então, eu sei que, pelo exemplo, que a noção de movimento, o repouso, etc., movimento depende do referencial, porque Vanso está em movimento com relação a qualquer pessoa que estivesse fora do ônibus, mas Vanso estava em repouso com relação a qualquer pessoa que estivesse dentro do ônibus. Ou seja, quando eu mudo o referencial, ele pode estar em movimento ou não. Então, isso caracteriza dizer que a noção de movimento, isso é uma que você pode adotar como verdade, a noção de movimento de qualquer ponto sempre vai depender do referencial. Então, se nessa questão ele tirasse esse in aqui e deixasse o dependente, estaria correto. Mas como ele colocou independente, não depende, aí toda a afirmação ela fica falsa. Percebe como a situação aí é bem sutil? Sim ou não? Sim, sim. Se você não prestar atenção no independente, ou seja, não independente, não depende. Dependente, depende. Independente, não depende. Então, você tem que entender o sentido das palavras, o significado das palavras, para conseguir entender o que ele está querendo dizer, né? E conseguir verificar se é verdadeiro ou falso. Então, o que fez com que essa primeira afirmação ela já ficasse falsa? O fato dele dizer que a noção do movimento ela independe do referencial. Se ele dissesse que era dependente, seria verdadeiro. Ficou claro aí? Que uma palavra só pode alterar toda a questão, pode quebrar a questão, pode tornar a questão uma afirmação verdadeira ou falsa, uma só palavra. Ou nesse caso aqui, um só prefixo, né? Que foi o in. Se eu tirar esse prefixo in e deixar só o dependente, estaria correto. Mas ele adicionou um prefixo. Sou professor de português, mas sou ligado, né? Então, esse in é um prefixo, é uma coisa que vem, prévia vem antes, né? É um prefixo, é um nome que vem antes do radical, né? Então, ele adicionou um prefixo aí que tornou o sentido, né, da frase incorreta dentro do contexto da física. Gente, Pedro, Wanderson, Jean, ficou bem clara essa primeira afirmação? Ficou bem clara? Ficou. Tranquilo, né? Com o exemplo lá que foi dado, vocês perceberam que quando muda o referencial, a mesma pessoa, ela pode estar em movimento ou em repouso, depende do referencial que eu estou tomando. Tranquilo? Então, admitam isso. É uma verdade. Todo movimento depende, a noção do movimento depende de um referencial, depende do ponto de referência. Isso é uma verdade. Mas que não depende, isso é falso. Tá bom? Agora, segunda afirmação. Em movimentos retilíneos. Por que eu grifei essa parte? Porque a gente estudou mais de um movimento retilíneo. Nós estudamos o movimento retilíneo uniforme, lembram disso? A velocidade média ΔS sobre ΔT, através dela eu gero a função horária. Está aqui do lado, eu escrevi aqui, ó. MRU. Estão visualizando aí? MRU é o movimento retilíneo uniforme. Ok? Estão conseguindo visualizar aí, gente, do lado direito aqui da questão? Estou Deu sim, professor. retorno. Beleza. Então, eu escrevi aqui, eu fiz meio que um resumão aqui do MRU. Ó, são dois tipos de movimento retilíneo. Tem um movimento retilíneo uniforme, que é o MRU, e tem o MOVE. Professor, o MOVE é movimento retilíneo? É, só que é uniformemente variado.
A diferença é que a velocidade varia e tem aceleração, mas é retilíneo também. Você pode até encontrar em outros livros, em vez de move, movimento uniformemente variado, você encontra movimento retilíneo uniformemente variado. Tanto o move quanto o MRU são movimentos retilíneos. Então, quando ele fala aqui em movimentos retilíneos, ele está se referindo aos dois tipos de movimento, tanto o movimento retilíneo uniforme, quanto o movimento uniformemente variado. Ficou claro isso aí? Só em um trecho de uma frase já tem tanta informação? Conseguiram aí pegar essa parte? Entender aí? Quando ele fala em movimentos retilíneos, está no plural. Se está no plural, aí vem a ideia de interpretação. Então, existe mais de um movimento retilíneo. Sim, existe o MRU e existe o MRUV ou o MOVE, que eu apresentei para vocês como MOVE. Mas são dois movimentos retilíneos. Por isso está no plural. Ok? Então, se está no plural, tem que me ligar. Está no plural, tem mais de um movimento retilíneo. Não é? Tem um MRU que eu conheço, que é o mais fácil, mais tranquilo, quando a velocidade é constante. E a velocidade média é sempre igual a ΔS sobre ΔT. Estão observando aqui o que eu fiz aqui, né? MRU, a velocidade. Quais são as coisas que valem no movimento retilíneo uniforme? A velocidade média é sempre igual ao deslocamento, que é ΔS, que é espaço final menos espaço inicial, dividido pelo ΔT, que é o tempo final menos tempo inicial. Através dessa fórmula da velocidade média, a gente já viu que consegue chegar nessa fórmula aqui, ó, a função horária do MRU. S espaço final é igual a S0, espaço inicial, mais V vezes T. Gente, essa função horária aqui, S igual a S0 mais V vezes T, na verdade é uma função do primeiro grau, disfarçada. Por quê? Porque o S, você lembra do formato de uma função do primeiro grau? Y é igual a AX mais B? Vocês lembram disso? Lembram disso? Pronto. Então, isso vai ser de fundamental importante vocês compararem. Ó. Porque, ó, isso aí, essa função horária do espaço e função no tempo, não é uma MRU, é uma função do primeiro grau, em que o S ocupa a posição do Y. Não é Y igual a AX mais B, mas eu posso escrever Y igual a B mais AX. A ordem vai interessar? Numa soma? Sim ou não? Todo mundo concorda comigo? Eu estou boiando. Se estiver boiando, é melhor terminar a próxima aula. Estou falando que a forma da função do primeiro grau é y igual a ax mais b. Mas se eu trocasse a ordem, em vez do ax vir primeiro, eu colocasse o b, que é o termo independente, primeiro, que a gente chama de coeficiente linear, e depois colocasse o mais ax, mudaria alguma coisa no resultado? Eu acho que não. Não, né? Porque quando você soma alguma coisa ou subtrai, a ordem não vai importar, né? A ordem como você faz isso não vai importar. Então, essa aqui, ó, nessa função horária S igual a S0 mais V vezes T, o meu S0 aqui, ele está substituindo o B lá da função do primeiro grau, que é o termo dependente, que é o coeficiente linear. Esse V aqui, ele está substituindo o A do AX mais B ou do B mais AX. Então, como conseguindo acompanhar aí a relação? Sim ou não? Sim, sim. Então, o V corresponde ao A, na verdade. Eu estou aplicando uma função do primeiro grau dentro do contexto físico. Então, na verdade, o meu A aqui é o V, que é a velocidade. O meu B aqui é o S0, que é o espaço inicial, que é a constante. E o meu V ao lado, que é ao lado do T, que é a variável independente, do X, o X agora é o T.
E o meu V, como não é MRU, a velocidade V é constante, ou seja, ela não varia, ela é sempre constante, então ela pode ser positiva ou negativa, sempre vai estar ao lado da variável independente, que seria o x. Mas como a gente está aplicando a função primeiro grau dentro da noção de movimento, aí o x vira o eixo do tempo. O eixo x horizontal vira o eixo do tempo. Olha aqui, ó, graficamente falando. O meu x agora passa a ser o t. E o meu y agora passa a ser o espaço final. Ou seja, o eixo vertical, que era o y, passa a ser agora o eixo do espaço final. E o eixo horizontal, que era o x, passa a ser agora o eixo t. Ou seja, eu estou contextualizando a função no primeiro grau. Ficou claro aí, gente? Ficou. Beleza. Então, ó, então tudo que eu escrevi aqui, eu só fiz aplicar a ideia de função primeiro grau. O que é que a função primeiro grau fala? Y é igual a ax mais b. Se o valor de a for maior que zero, a função, o gráfico da função vai ser uma reta crescente ou decrescente? Quem é que lembra? Acrescente. Crescente, né? Só que aqui, quem é o nosso A? O nosso A é a velocidade, né? Ou seja, se ela, então a gente pode dizer que se a velocidade for maior que zero positiva, o gráfico vai ser uma reta crescente do espaço em função do tempo, dentro do MRU. Agora, o que acontece quando o A, lá na função do primeiro grau, ele é negativo? O gráfico é uma reta crescente ou decrescente? Decrescente. Mas quem é o meu A aqui dentro da função horária do MRU? É a velocidade. Concorda comigo? Então, o que se aplica ao A se aplica ao V, porque o V substitui o A. É como se fosse não. É uma função do primeiro grau em que eu só dei nome aos coeficientes, beleza? Então, da mesma forma, se a velocidade for negativa, for menor que zero, o gráfico vai ser uma reta decrescente aqui, ó, beleza? E como é que se comporta o gráfico da velocidade em função do tempo no MRU? Ó, a velocidade no MRU não é sempre constante, ou seja, ela não muda. Olha o que eu escrevi aqui em cima. A velocidade V é constante, ou seja, não varia em qualquer instante ou em qualquer posição. Então, se a velocidade não varia, então, independente do tempo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1000 segundos, a velocidade sempre vai ser o quê, gente? Olha aqui. Sempre vai ser o quê? Se ela não varia com o passar do tempo, essa velocidade vai permanecer sempre o quê? Sempre crescente. Sempre crescente. Se ela não varia, como é que ela pode crescer? Se ela não varia, ela é constante, ela não pode nem crescer, nem decrescer. Ela tem que permanecer constante. Ou seja, ela não muda o valor, independente do tempo que passar. Então, aqui, ó, se aqui fosse, por exemplo, isso aqui, tô tendo na aula, caramba, tô pegando a aula do pessoal do terceiro E, daqui a pouco eu chego lá. Então, rapidamente aqui, presta atenção, ó, vamos supor que esse ponto aqui seja 1 segundo, beleza? Tranquilo? Um segundo. Vamos pegar aqui, vamos supor aqui que esse ponto aqui seja 20 segundos. Ou seja, passaram 20 segundos. Passaram-se 20 segundos. O que acontece com a velocidade? Ela é constante. Se ela é constante, independente do tempo que passe, de 1 segundo a 20 segundos, percebe que o gráfico é uma reta paralela ao eixo X, que é o eixo T, né? Todo mundo está conseguindo visualizar isso aqui?
sim, professor. Estou percebendo que eu mudei o tempo, mas percebe que tanto 1 segundo pega no mesmo valor da velocidade, quanto 20 segundos pega no mesmo valor, tá no mesma reta. Então, independente do quanto variar o tempo, a velocidade sempre vai permanecer constante. Seria uma reta infinita aqui, ó, paralela ao eixo T. Ela está na parte de cima do eixo X, que é o nosso eixo T, porque eu estou considerando que ela seja positiva. Se ela fosse negativa, ela seria uma reta desse jeito, paralela ao eixo T, só que abaixo da reta T. É a segunda situação. Estamos visualizando aqui? Sim ou não? Sim. Estão percebendo que, independente do valor do tempo, independente do quanto tempo passar, essa velocidade, embora seja positiva ou negativa, ela sempre vai permanecer com o mesmo valor? Ó, ela não muda, porque é a condição para que o móvel esteja em movimento retilíneo uniforme. A velocidade ela tem que ser constante. Não importa o tempo do percurso, não importa nada. Pode passar 1000 segundos, a velocidade ela nunca vai variar. Ok? Beleza. Agora, se a velocidade ela não vai variar e a aceleração média é a variação da velocidade sobre o tempo. Se no MRU a variação da velocidade não existe, porque a velocidade sempre se mantém constante, concorda comigo? Se no MRU a velocidade ela não varia, então a variação da velocidade é nula. Concorda comigo? Sim ou não? Sim, sim. Então, se a variação da velocidade é nula, que é a variação da velocidade? Onde ela está? Onde ela está a variação da velocidade? Ó, ela faz parte da forma da aceleração. Então, se no MRU não há variação da velocidade, a variação da velocidade é igual a zero. Se é igual a zero, não importa o tempo, essa minha aceleração vai dar quanto no MRU? Zero dividido por qualquer coisa é igual a quanto? Vamos lá, gente, que eu preciso ir para outra sala que eu estou comendo aula aí. Professor Manuela tá falando no chat. Eu sei que meu tempo já estourou faz tempo. Eu quero que vocês respondam, compreendam essa parte aí para a gente, pelo menos, matar a segunda afirmação e depois, na última aula, terminar a questão e resolver mais alguma. Vamos lá. Todo mundo Qual entendeu foi? isso aí? Tá claro isso aí? Tá, Ficou professor. claro? Aham. Então, no MRU, a aceleração vai ser sempre o quê? Zero. Por quê? Porque não há variação na velocidade. Ela é sempre constante. Se ela é zero, sempre existe aceleração em movimentos retilíneos, ou seja, está envolvendo MRU e MUV. No movimento uniformemente variado, a gente sabe que existe aceleração, é diferente de zero. Mas no MRU, a aceleração é zero. Então, sempre existe, isso é verdade? Sempre existe aceleração em movimentos retilíneos? Sim. Sim. Se a aceleração é sempre zero, ela existe? Se a aceleração é sempre zero, gente, num movimento retilíneo uniforme, porque não há variação de velocidade, existe aceleração? Porque se existisse aceleração, haveria variação da velocidade. Eu já estaria no movimento uniformemente variado. Se a aceleração é zero, quer dizer que o móvel não vai nem aumentar de velocidade, nem diminuir. Então, no MRU,
Existe essa relação? Não. Aí, eu posso dizer até que existe pelo valor que a gente acha que é zero. Eu acho que você foi por isso, não foi, Bejan? Pelo valor que é zero. Mas quando a aceleração é zero, o vetor de direção constante, esse vetor não existe, tá? Então, acaba tornando toda a segunda afirmação falsa. Vocês entenderam aí a nuance? A pegadinha do malandro que fez naquela questão aqui? Aham. Beleza. Eu vou ter que encerrar a aula agora, porque eu já passei do tempo com vocês, né? Sentaram tarde, e eu passei do tempo, deveria estar acontecendo, não é? Eu tenho que interromper e terminar na próxima aula, 11h30. Eu espero vocês aqui no mesmo lugar, no mesmo bate-lugar, para continuar a questão e, se possível, resolver mais alguma questão. Beleza? Então, até mais, garotos. Já todo mundo colocou o nome aí na chamada? Coloquem o nome aí, o nome na chamada, tá bom? O nome de vocês e a série. Colocaram já o Pedro Jean, João Vitor. Coloque o nome e a série de você na chamada, tá? Beleza, tranquilo. Vou encerrar, garotos. Até mais, tá? Forte abraço. Até mais. Tá, professor.